Fala pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos aí ao quarto dia da jornada aí de retenção seminal, né? Como eu já falei antes, né? Vou sempre frisar isso para que não gere confusão nos vídeos que eu vou gravar. Esse canal não tem o objetivo de fazer juízo de valor de nenhuma natureza. É apenas para catalogar, vai funcionar como um diário do processo de retenção seminal, desconsiderando qualquer julgamento ou algo do tipo. Não, não farei nenhum outro, não farei posicionamentos políticos ou algo do tipo. Não é o objetivo do canal. O objetivo é basicamente relatar o Monk Mode, né? O processo do Monk Mode, que é a retenção seminal, não somente a retenção seminal, mas também um reset da dopamina, né? Os receptores dopaminérgicos, acredito eu que a grande parte da população, esses receptores estão desregulados, precisa serem consertados e uma das melhores formas de fazer isso é dar um descanso, fazer um reset desses receptores, né? É sabido por todos, ou pelo menos deveria ser, que toda grande felicidade muitas vezes vem acompanhada de tristeza. Tudo aquilo que nós exageramos geralmente tem uma consequência, tem um colateral. Então, quando você é viciado em comidas hiperpalatáveis, carboidrato de má qualidade, muitos doces, quando você se joga de corpo e alma naquilo que é muito desejável, que é muito bom, você vai ter consequências. No caso dos doces, por exemplo, é uma má saúde, sobrepeso e por aí vai. Doenças de todas as naturezas. O mesmo vai acontecer com o álcool, com a droga, tudo aquilo que aparentemente é muito prazeroso ou gera alívio e você se lança sobre essas coisas com muito afinco, vai ter o retorno disso é um pouco de tristeza e sofrimento baseado e proporcional a o quão indulgente a pessoa foi, né? O mesmo vai acontecer com a masturbação, o sexo, que é muito prazeroso, né? O sexo. Hoje a nossa sociedade ela está envolta ao sexo casual, ao, ao sexo liberal, né? Ao mundo liberal. Então, quando você se lança muito afoito nessas coisas, obviamente que o retorno disso é sofrimento. Toda vez que você se lançar a algo que é muito prazeroso, pode esperar um retorno semelhante no nível de tristeza, no nível de sofrimento. Toda vez que você se lança sem controle aos prazeres, esse mesmo lançar, essa mesma potência, com essa mesma proporção, será retornado a você em sofrimento. Então, abster totalmente, como é o meu caso, talvez nem seja o ideal, né? Porque também pode ter algum colateral. Mas eu não vou fazer um discurso aqui de equilíbrio, caminho do meio, porque não é bem isso o caso. Eu estou sendo um pouco radical, sim, concordo. Inclusive, essa metodologia, o modo monge, ela não é nem recomendada para a maioria das pessoas. Muitas vezes você precisa fazer um desmame daquilo que você tem uma dependência. E se você tem uma dependência do sexo casual, por exemplo, como era o meu caso, eu diria, o ideal era que se fizesse um desmame. Aos poucos você ia abandonando isso, mas eu confesso, estou tomando uma atitude mais
drástica, né? E também para atingir um objetivo, um determinado objetivo, né? Como a ideia do canal é falar de um determinado tema, de um determinado benefício, eu vou falar hoje sobre vencer a própria morte, vencer a morte, né? Essa chamada, esse título é mais para chamar a atenção mesmo, que obviamente a retenção seminal não irá te tornar imortal, não é nesse sentido, mas no sentido de que de vencer a si mesmo, porque se o ser humano está envolto a desejos, a prazeres, e esses prazeres trazem sofrimento e trazem, de certa forma, pequenas mortes. Quando você vence a si mesmo, quando você vence as suas fraquezas, quando você vence os seus medos, quando você derrota as suas angústias, todas as suas mazelas, quando você passa por cima desse ego desenfreado, quando você é senhor de si mesmo, é quase que como vencer a morte. É como vencer o ego, é como eliminar os agregados psíquicos de má qualidade que nós carregamos. Então, sim, a retenção seminal é, de certa forma, vencer a morte, porque é a capacidade de vencer o próprio medo, vencer o próprio apego ao físico. Pessoas muito corajosas que fizeram grandes coisas na história foram pessoas que perderam o medo de perder o próprio corpo, de morrer. Tem várias pessoas na história que se lançaram em tarefas que a sua própria vida estava em risco. No entanto, essas pessoas não temeram, elas venceram a própria morte. Ou ainda que temeram, em um certo nível, teve controle e esse controle foi maior do que o medo. Então essas pessoas venceram a morte. O Mahatma Gandhi, por exemplo, que foi um ser humano que trabalhou com a retenção seminal, né? Ele enfrentou os ingleses e livrou a Índia dos grilhões, né? Das garras dos ingleses, muito baseado na meditação, no jejum, na oração, nos protestos pacíficos que ele fez. Mas ele enfrentou o governo britânico, que é um governo poderosíssimo na época. Esse homem se lançou a favor da Índia em detrimento de sua vida. Ele arriscou a própria vida para salvar o povo indiano. Então, esse ser humano venceu a morte. Ele se tornou imortal de certa forma, porque ele ficou na história, ele ficou na memória das pessoas. O seu corpo físico se foi, mas seu legado, sua energia, sua história permaneceu, porque ele se entregou a um propósito, não é? Tem uma passagem muito interessante, inclusive, que fala que a rainha inglesa o convidou para ir no palácio, né, para eles conversarem, e ele foi orientado a usar um terno e tudo mais, porque ele usava um lençol, né, uma roupa. Ele não usava roupa comum, roupa normal, ele usava um lençol. Ele se cobria com esse manto, né, com esse lençol. E quando ele recebeu essa notícia, ele pegou e comprou um smoke e mandou para a rainha de presente. Pô, já que ela quer conversar com o smoke, mandou o smoke. E não foi, não apareceu de smoke, né? Então, assim, ele não estava para brincadeira. Ele estava realmente disposto a libertar o povo indiano. Então, o Gandhi é um exemplo de ser humano que venceu os próprios medos, venceu a própria morte através da retenção seminal.
É basicamente isso. Eu não estou aqui querendo dizer que nós precisamos chegar ao nível de Gandhi, jamais. Mas se você vencer os seus vícios, se você abandonar é, as características negativas de sua personalidade, se você ajudar a sua família, se você alcançar os seus objetivos, seja físico, ter um corpo tonificado, seja financeiro, seja espiritual, não importa. Se você consegue, por um momento, dominar os seus instintos e trabalhar nessas coisas e vencer essas coisas, é, é como se vencesse a morte. Porque você venceu as suas fraquezas. A morte do humano, muitas vezes, não é somente quando o corpo do ser humano se acaba, né? Muitas vezes o ser humano já está em pé aí, pegando o coletivo e está morto. Porque ele já se entregou aos vícios, aos prazeres, ele já largou de mão, já jogou a toalha, né? Já chutou o balde. Então, essas pessoas, de certa forma, já morreram, né? Então, a ideia é essa, é você reviver. A ideia da retenção seminal é te dar uma nova vida, te dar novas ideias. Porque o ser humano é capaz de voltar a pensar diferente, a voltar a criar, a voltar a viver. Então, a ideia basicamente é essa, de vencer a morte, né? De vencer a si mesmo.